Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Nessa jornada que eu tenho feito por filmes de horror obscuros, né, e ou antigos, dos anos 60, 70, 80, me sugeriram um filme lá dos anos 60 com o Christopher Lee, dirigido pelo italiano Mario Bava. Tá na minha lista, vou fazer, mas antes eu falei, não, tem que ser do Mario Bava, vou ter que começar pelo meu favorito, mais amado filme do Mario Bava, que é A Bay of Blood, né, que é um dos filmes, assim, por mais que os caras que fizeram Sexta-feira 13 neguem, né, é um filme, assim, que deu todo o régua e compasso para os dois primeiros filmes de Sexta-feira 13 e, na verdade, para aquele lance de filmes em áreas rurais, né, em que as pessoas são mortas. Então, tenho que falar. Esse filme tem vários títulos. Em português parece que é Mansão da Morte, mas em inglês a Bay of Blood, né? Porque é sobre uma disputa de uma área lá, que é um lago, mas é uma baía, né? Então, eu vou falar um pouco depois. Mas tem um monte de nome, assim, que esses filmes B ou filme de baixo orçamento passavam em drive-ins. Então, cada vez que era lançado ou relançado, saía com um nome, tá? Um dos títulos alternativos é Twitch of the Nerve, The Death Nerve, que eu acho um título tão legal, né? Que é o espasmo. Twitch é um espasmo, espasmo do nervo da morte. E esse título eu acho tão legal. Ok, a Bay of Blood é mais descritivo, né? A baía de sangue, porque aquela disputa de terra ali vai fazer com que aquela baía fique encharcada de sangue. Mas eu gosto desse espasmo do nervo da morte, porque além de ser um título super gostoso de falar e super divertido, a câmera desse filme, o trabalho de câmera do Mario Bava é assim, essa câmera tá nervosa o tempo todo porque o filme tem vários pontos de vista, tá? Então, e a produção tinha dinheiro zero, tirou leite de pedra mesmo. Tanto é que eles tinham que às vezes colocar a câmera em trolleys, em carrinhos, assim, porque não tinha dinheiro para ter o equipamento necessário, para alugar o equipamento necessário, né? E o trabalho de câmera é muito bom. É um filme onde as pessoas veem e são vistas, porque você tem vários assassinos. Mas antes de continuar, dar algumas curiosidades, falar algumas coisas, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Tem várias pessoas que falam que é o avô dos filmes slasher, que é o primeiro filme slasher. Então, gente, essa parte nem me interessa tanto, mas assim, eu não acho que seja o primeiro filme slasher, porque se a gente for pensar, é um monte de gente sendo morta, certo? Bom, então aí eu teria que pensar que os filmes baseados na Agatha Christie, por exemplo, o caso dos 10 Negrinhos, também eram slashers, tá? Eu acho que o slasher, como a gente conhece, enquanto subgênero que tenha regras e tenha elementos formais, o Black Christmas de 1974, ele dá muitas bases também, mas eu acho que é o Halloween do John Carpenter, tá? Claro, né? Toda visão crítica, por mais que algumas pessoas queiram dizer que não tem ideologia, que isso não existe, não sei o quê, toda visão crítica tem um viés, certo? Não existe esse negócio de não ter viés ideológico. Aliás, quando a pessoa fala isso, ela tem um viés ideológico claríssimo ao falar e acreditar nisso. Mas é assim, eu sou muito mega ultra fã do filme Halloween do John Carpenter, né? Provavelmente é o meu filme favorito de todos os tempos, embora a minha franquia de terror favorita seja Sexta-feira 13, mas o meu filme favorito é o Halloween, porque ele que ensejou toda essa coisa dos slashers com um assassino mascarado e com um passado assim que vai matando pessoas, né? No Bay of Blood a gente tem várias mortes, só que para começo de conversa a gente não tem um assassino só. Eu acho que assim, os slashers tiraram muitas ideias desse filme, que é maravilhoso em termos de cinematografia e tal, mas vamos supor, é um proto-slasher, tá? Ele é muito importante na confecção deste subgênero, tipo antecedentes. Por isso que eu falei, é um proto-slasher. Então, a história, ela é bastante, em inglês tem um termo, convoluted, né? Ela é bastante confusa. E
eu tô até falando já de alguns pontos que as pessoas podem atacar o filme, né? As transições de uma cena para outra são abruptas, o desencadeamento lógico dele vai aos saltos, tá? Até porque são vários pontos de vista conflitantes, são vários assassinos, né? Mas assim, eu gosto do filme até por conta disso, tá? Porque eu acho que é um filme pessimista para burro, né? Porque eu vou falar um pouco da plot, quem não conhece, mas, né? É assim, nos slasher filmes, na maioria deles, você tem uma final girl, tudo bem, essa final girl vai ficar sequelada para o resto da vida, mas dentro enlouquece tudo, mas dentro daquele universo, dentro daquele 1h30, é assim, alguém que conseguiu escapar da morte, era a pessoa inocente, era a pessoa que se empodera, dentro daquele momento, enquanto você está vendo, né? E tem gente que às vezes nem para pensar de que depois aquela moça nunca mais vai ser sã, né? Que ela vai ficar, então, maluca, né? Traumatizada, tal. Mas durante aquele momento da narrativa, beleza, ela salva, alguém se salva e se salva porque se empoderou, se salva porque é inocente e pelo menos durante aquele momento matou o tormentor, né? O tormentador dela. No Bay of Blood é uma questão é a disputa de um legado, é a disputa de um lugar, né? E esse legado, na verdade, é violência o tempo todo. Ele é um filme muito misantropo. É um filme assim que tem raiva das pessoas, né? As pessoas matam os insetos, as pessoas matam os povos, as pessoas se matam. Aquele verniz de civilização nada mais é do que isso que eu estou dizendo, só um verniz. Por qualquer coisa as pessoas vão se matar, por isso que tem uma multiplicidade de assassinos, de assassinatos e assassinos. E quando você percebe na grande virada, né, quais são os assassinos, assim, isso eu não vou contar o spoiler, mas você percebe que a herança, na verdade, não é, na verdade, a terra da Bahia, the Bay. O que menos importa ali. A herança é essa herança de violência, que vai passando mesmo de geração para geração. Então, em termos... Acho que nem isso ele é slasher, né? Até por isso, ele não é um slasher como a gente conhece. De novo, gente, eu não estou muito diminuindo nem o slasher, nem o filme do Baribaba. Eu só acho que ele não é um slasher, né? Quer dizer, não é só porque tem um monte de morte que um filme é um slasher, no sentido que a gente conhece slasher, por mais influenciados que eles tenham sido pelo Maribaba. Mas assim, como eu falei então, é uma disputa por esse lugar, por essa Bahia, né? Em português acho que é a mansão dos mortos, mas eles não estão lutando por uma mansão, eles estão lutando pelaquela área. Só que, e aí então começa com uma música linda, o filme tem uma música linda, tem uma cinematografia linda, o jeito que ele usa as cores, o jeito que ele usa as sombras, ele era um maestro, né, o Mário Bava. Podia ter baixo orçamento, mas as imagens são muito bonitas. Então começa com uma mulher lá, uma condessa, na cadeira de rodas, tal, e ela é brutalmente assassinada, assim, o filme abre com um assassinato. E olha como tem os detalhes, né? Por exemplo, na hora, tem uma música linda sendo tocada, mas depois, na hora que ela vai ser morta, que é bem realista, inclusive, eles param de tocar a música. Há vários desses detalhes no filme, tá? E logo em seguida, a gente já descobre quem matou. Só que esse assassino dela é morto, assim, isso tudo nos primeiros, sei lá, 5 minutos do filme, você já tem 2 mortes, né? Alguém morre, você já na cara o filme diz, esse é o assassino, só que esse assassino é assassinado, aí a gente não vê quem assassinou. Quando o filme abre assim, começa assim, você, puxa vida, qualquer coisa pode acontecer nesse filme, e aí sim, o que vai acontecendo é uma série de assassinatos que vão acontecendo muito em função dessa Bahia, da disputa por esse lugar, esse lago, essa Bahia. E aí, claro, tem adolescentes que vão lá invadir a casa e são mortos. É assim, gente, os primeiros 2, Sexta-feira 13, tem mortes que são praticamente assim, cópia, né,
do filme do Mário Bava, tá? Assim, aquela cena em que o casal, no Sexta-feira 13, parte 2, em que o casal é empalado duplamente, tem uma empalação dupla, né? Eles estão lá metendo, estão fazendo amor. Imagine, filme de slasher, eles estão trepando mesmo, né? Eles estão lá trepando e o cara, né, no Sexta-feira 13, 2, empala os dois, com o Jason, cara, com o arpão lá, sei lá que raio que é aquilo. Tem uma cena igualzinha no filme do Mário Bava, ou na verdade tem uma cena igualzinha no Sexta-feira 13, parte 2, né? O Mário Bava é que fez. Então, você tem assim, essas pessoas vão todas morrendo, os que estão lutando por aquela Bahia e os que invadiram lá, tá? E é assim, você vai percebendo que essa mulher que morreu, que é uma condessa, ela tem filho ilegítimo, ela tem cunhado, e aí todas essas pessoas vão começando, elas têm interesse porque querem ficar com a Bahia, e aí você vai vendo que as mortes vão acontecendo, porque várias dessas pessoas vão matando outras pessoas, tá? Então é por isso que eu falo que o legado do filme, na verdade, não é só a Bahia, é essa violência, tá? Eu falei do cena do empalamento, né? Dessa coisa, que eu ainda prometi que o negócio de trepar, mas vai chegar. Percebe que tem uma personagem que é viciado lá, que coleciona besouros, né? E tem besouros que estão empalados, insetos empalados, pessoas empaladas, aquelas pessoas presas, aqueles insetos presos, aquelas pessoas presas. O filme ele tem mais, ele não é tão bobinho assim. Não é só uma série de assassinatos, só que, e aí vamos no trepar. Por que eu usei o termo trepar de propósito? Eu não gosto muito de usar termos tão chulos, mas sei lá se trepar é termo chulo, né? Mas enfim, o Mário Bava está trabalhando com dois grandes vendedores de filme, dois grandes, como chama? Pulsões do ser humano, né? Sexo e violência. Aí, ó, outra coisa dos slashers. Você vai ver lá quando se passa no campo, ele trabalha com meninas nuas, né? Tem nudez, inclusive frontal. Então é gente trepando e gente pelada e grande dose de violência, que para 1971 foi uma dose cavalar e excepcionalmente bem feita de violência. Eros e Thanatos mesmo, pulsão de vida e pulsão de morte. Aí você precisa ver qual delas que vai ganhar no filme. Né? Eu já devo ter dado mais ou menos a dica de qual que vai ganhar, se é o Eros ou o Thanatos. Mas eu estou simplificando, brincadeira, né? Porque não é assim tão simples. Mas, assim, dentro do filme, né? Em questão de legado, tá? Porque, assim, como se passa na Bahia, você vai ter aquelas cenas bem que depois de Sexta-feira 13 os filmes de acampamento vão ter aquele pier de madeira, a moça correndo, andando, assim, pulando no lago, peladona, mas aí vai ter polvo, aí vai ter cenas dela dentro da água, assim, que dão... É muito bem feito. E as mortes, que são 13, tá? E tem uma citação explícita a uma data lá que a nota de suposto suicídio da Condessa é 13 de fevereiro, né? Dá para fazer um bom coisa de Sexta-feira 13. E aí você vai ter essas 13 mortes. O que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar. Eu não vou gravar de novo o vídeo, tá? Lembrei o que eu ia falar. É exatamente essa coisa coisa das parecências, né, que eu estava falando, da parecência com Sexta-feira 13, dessas moças nuas, e daí você tem, assim, essas 13 mortes, e o tipo de morte predata os efeitos especiais de quem? Do Tom Savini. Era aí que eu também queria chegar, né, que eu parei no 13, mas aí eu não edito vídeo, eu pago um preço por isso, né, muita gente acha que o canal não é tão bem editado, e não é mesmo, não vai ser, porque eu quero passar essa parte de conversa mesmo. Os efeitos especiais desse filme e as mortes são bem coisa que o Tom Savini faria depois, é uma grande influência do Tom Savini, tá? Você tem mortes assim, que tem uma espécie de machadada na cara e que o cara cai, só que aí, no caso do Mário Bava, ele vai além ainda. Você vê depois...
saindo, assim, o estrago que o Machado fez na cara. Em termos de gore, né, para o 1981, ele é mais gorento, mais nojento do que o Sexta-feira 13, tá? Foi menos cortado, inclusive, porque não era um filme americano, tinha passado pela censura né, daquele tipo que os americanos tinham que passar. E o sangue, aquele sangue vermelho que jorra, assim, bonito, né? Claro, isso aí tem todas essas coisas têm uma explicação, né? Aquele atrativo, mas também da época, né? Era um tipo de sangue que se fazia na época. Então, assim, eu acho que o filme do Mário Bava, ele é exemplar, ele é, assim, muito, muito fundamental para pessoas que gostam de slashers, para quem quer entender terror, né? Até hoje tem influência, porque eu já vi assim, olha que legal, o filme slasher tal, vamos por 2015, ele subverte as regras, porque tem mais de um assassino, tá? O Bay of Blood, como eu falei, eu não considero slasher, é um proto-slasher, mas ele não tem só dois, ele tem mais de um assassino, né? Tem uns 5 assassinos, né? Porque só nessas primeiras, no comecinho, você tem 2, né? Então, assim, ele é um grande filme, que eu acho que, assim, mais do que você ficar entendendo porque tem um monte de virada. Todo mundo quer a Bahia e todo mundo tem um segredo, assim, e relações extraconjugais e tal. Mais do que ficar entendendo, né, fazer a linha cronológica, quem é filho de quem, por que está fazendo o quê, assim, tá, é uma visão, é uma crítica social, na verdade, bem corrosiva, né, da vileza do ser humano, né, que vai deixar a sua civilização do lado, assim, rapidinho, se tem só um pedaço de mato e água para lutar por e para estragar, né? Porque eles querem botar concreto lá. Então, eu acho que essa é a vibe do filme. E nisso, ele colocou 13 mortes muito bem filmadas, muito divertidas, e mulher pelada, que é o que geralmente o público de terror, que esses, como eu falei uma vez, né, o demographics, geralmente é para meninos, jovens homens. Jovens homens gostam disso, né? Gostam de violência, gostam de teta e bumbum, e nesse caso até a parte da frente, tá? Então, assim, Mário Bava, esse filme é essencial. Bay of Blood, eu vejo com, com regularidade, né? Cada 1, 2 anos eu tô pegando, porque eu gosto das mortes também, eu acho bem divertido. Claro, tá falado em inglês, acho que até dublado, né? Mas o inglês dos atores italianos tá bom, mas é aquela história, né? Não é did, é did. O I, a letra I sai com som de 2 Es. Mas ok, são estrangeiros falando inglês e tal. Não tem, eu não vejo problema nenhum nisso, né? Mas como eu falo inglês, eu percebo essas coisas. Mas para mim virou até charme. E eles são bonitões, é uma produção bacana, bacana, muito bonito. Eu adoro. Tchau.